Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, eu gostaria de agradecer você que foi inscrito em nosso canal no YouTube. Eu gostaria de incentivar você que ainda não é inscrito, que você venha se inscrever, que você deixe seu comentário. Bem, querido, certa vez, Jesus pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Naqueles dias, era comum lavar os pés dos convidados para um jantar. Na porta da entrada, ficava sentado um servo que lavava os pés dos seus convidados. Quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, ele ficou escandalizado com aquela atitude de Jesus e disse a ele que não permitiria ele lavar os seus pés, mas que era ele, Pedro, que deveria lavar os pés de Jesus. Quando Jesus terminou, logo ele deu o seu maravilhoso ensino sobre servir uns aos outros com amor. Jesus disse: se eu sou o mestre e o líder de vocês e lavei os seus pés, vocês também deveriam lavar os pés uns dos outros. Jesus estava ensinando uma lição de humildade. O orgulhoso, ele ama ser servido, mas todo servo humilde de Deus ama servir aos outros. Por isso o tema de hoje é servos de Deus. O texto é o livro de Mateus capítulo 12, versículo 15 ao versículo 21. Após Jesus curar a mão aleijada de um homem no sábado em uma sinagoga, os fariseus conspiravam ali como matariam Jesus. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, logo se afastou dali. Querido, a inveja e a maldade faz parte do caráter de uma pessoa orgulhosa. Satanás, ele teve inveja do Criador e tentou seduzir os anjos a se rebelarem contra ele. E por isso ele foi expulso do céu. Em contraste, Jesus sempre amou e obedeceu ao Criador. O Pai enviou Jesus ao mundo com a missão de servir os homens, curando e libertando eles. E depois, no final, Jesus ia servi-los entregando a sua própria vida por eles, ali na cruz. Mateus 12, 15 e 16 diz assim: mas Jesus, sabendo disto, se afastou dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou. E Jesus lhes advertia, porém, que não os expusessem à publicidade. Querido, Jesus veio ao mundo para servir, e não para criar uma revolução popular. Por isso ele fugiu da presença de seus inimigos. Bem, querido, aquelas multidões estavam do lado de Jesus. Se ele quisesse, certamente faria uma revolução popular contra aqueles religiosos que procuravam matar. Mas Jesus era um filho obediente, e o plano divino seria mantido a qualquer custo. E ele foi chamado para servir e para dar a vida por toda a humanidade. Querido, a revolução da graça é bem maior do que a revolução humana. Deus Pai, em sua infinita sabedoria e misericórdia, não queria aquelas multidões derramassem o seu sangue por causa de Jesus, mas que o próprio Jesus derramasse o seu precioso sangue por todos eles. A revolução humana é uma luta constante pelos seus direitos, mas a revolução da graça divina é uma luta constante pelos direitos dos outros. Mateus, querido, disse que tudo aquilo estava acontecendo. Era uma revelação do profeta Isaías, indicando que Jesus era o Messias Salvador, o grande servo do Senhor. Por isso Mateus disse assim, Mateus 12:17, e isso aconteceu para que se cumprir o que foi dito
por meio do profeta Isaías. Então, Mateus ele começa a descrever o que o profeta Isaías narrou. Ele narrou algumas características do servo do Senhor. Em Mateus capítulo 12, do versículo 18 ao versículo 20 diz assim: Eis aqui o meu servo que eu escolhi, o meu amado a quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito. Ele anunciará o juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. Bem, querido, aqui estão algumas características de um servo do Senhor. E essas características também se referem a nós como servo de Deus, servindo um ao outro em amor. A primeira característica aqui que o profeta Isaías disse sobre Jesus é que ele era um servo escolhido por Deus. Querido, assim como Jesus, eu e você, também nós fomos escolhidos por Deus para vir a essa terra de aflição com a gloriosa missão de servir ao próximo. Por exemplo, o marido tem a missão de ser servo da esposa e a esposa a missão de ser serva do marido. Os pais têm a missão de ser servo de seus filhos e, por sua vez, os filhos têm a missão de ser servo de seus pais. Os patrões têm a missão de ser servo dos seus empregados e, por sua vez, os empregados têm a missão de ser servo de seus patrões. Queridos, se nós tivéssemos essa visão e esse entendimento, o nosso mundo seria bem melhor. Em segundo lugar, o profeta disse que Jesus era um servo amado, que agradava o coração do Pai. Querido, quando nós cumprimos a nossa missão de servir com amor uns aos outros, então nós nos tornamos servos amados do Pai Celestial. E isso traz muita alegria ao seu coração. Em terceiro lugar, o Senhor aqui diz que o Senhor colocaria o Espírito Santo sobre Jesus para que ele fosse um mensageiro do Senhor. Quando, querido, nós aceitamos Jesus como Salvador, a Bíblia diz que o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E é Ele quem nos capacita a servir ao próximo com amor. E também é Ele quem nos dá sabedoria para que nós possamos anunciar o amor de Deus para todas as pessoas em nossa volta. O segredo, querido, é viver cheio do Espírito Santo para sermos uma testemunha fiel de Jesus aqui nessa terra. Pois a nossa boca fala sobre aquilo que o nosso coração está cheio. Querido, nós nos enchemos do Espírito Santo através de uma comunhão diária com Ele, conversando com Ele. Assim como Pedro, Tiago e João faziam lá no início da igreja primitiva. Para eles, o Espírito Santo era uma pessoa que foi enviada por Jesus para ficar com eles até o fim dos tempos. A quarta característica aqui do Messias, do servo do Senhor, é que ele não discutiria e nem gritaria nas praças públicas. Bem, querido, isso não significa que Jesus não pregaria em alta voz publicamente a palavra de Deus, mas aqui significa que ele não seria um político incitador de multidões. Jesus não veio revolucionar o mundo através de manobras políticas e disputas, mas Jesus veio revolucionar esse mundo através da graça de Deus, servindo e dando a sua vida por eles. A quinta característica de Jesus é que ele não esmagaria uma cana enfraquecida e nem apagaria um pavio que fumega. Isso significa que Jesus não pisaria nos humildes, enganando eles para poder usá-los para alcançar os seus próprios objetivos. Pelo contrário, ele foi capaz de encorajar e fortalecer as pessoas mais oprimidas. Jesus era capaz até mesmo de reacender com o sopro do Espírito Santo uma faísca de fé que estava quase se apagando. O seu cuidado amoroso e humilde para com todas as pessoas era o cuidado de um servo do Senhor.
E jamais esse cuidado seria extinto pelo ódio e pela ingratidão dos homens. Querido, e só para concluir, Mateus 12, 21 diz assim: e no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Querido, o que está dizendo esse texto? Que por causa de tudo isso que Jesus fez, de toda a obediência desse amado servo sofredor do Senhor, Deus Pai o honraria lhe dando um nome que está acima de todos os nomes, e por isso todo joelho se dobraria diante dele nos céus, os anjos, na terra, toda a humanidade de todos os tempos, e debaixo da terra todos os demônios, e toda língua confessaria que Ele é o único Senhor. Querido, vale a pena cumprir a nossa missão de servo do Senhor aqui na terra, servindo ao próximo com amor, pois em breve também chegará o dia de nossa recompensa diante do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por essa lição importante que o Senhor nos ensinou hoje, que nós somos chamados para servir em amor um ao outro, assim como Jesus veio e cumpriu sua missão. Que o Espírito Santo possa nos dar essa capacidade de servir todos os dias, meu Deus, a começar aqueles que moram conosco em nossa volta, para que nós possamos agradar o coração do Pai, para que o Pai possa olhar para nós e dizer: esse é meu filho amado, que me traz muita alegria. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus permitir.